Bom dia! Começa agora a edição desta sexta-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição, hoje vamos falar principalmente dos assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, nós recebemos o deputado estadual Paulo Correia. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito Obrigado. Bom dia. Bom dia a você, Nathalie, ao nosso amigo Bruno Orlandi, vereador, e a todos os telespectadores. Obrigado. E também o vereador de Santos, Bruno Orlandi. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, deputado Paulo Correia, a todos que nos assistem. É uma satisfação enorme estar aqui no programa com vocês mais uma vez. E hoje a gente vai debater muitos assuntos do ponto de vista do legislativo. Vamos começar falando um pouquinho sobre regionalização e você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Vamos abrir falando de regionalização, privatização, estadualização, porque cada esfera aqui está debatendo uma nova gestão para o Porto. No ano passado, no finalzinho do ano, no finalzinho do governo Temer, voltou toda aquela questão, toda aquela temática a respeito da regionalização, da estadualização. Você, enquanto deputado, Paulo, se posicionou a respeito. Qual vai ser o seu trabalho em 2019 e o que é que você defende? Privatização, estadualização, regionalização? Bem, no ano passado, nós tivemos aqui um fórum na cidade, onde esteve presente o ex-ministro, né, que tratava da questão dos portos. Tivemos também o ex-governador Márcio França e ali foi assinado um termo para dar início às negociações, enfim, às discussões sobre a descentralização. Essa seria a palavra utilizada. Conforme vai passando o tempo, nós usamos né, por diversos anos a questão da regionalização e o tema atualizado seria a descentralização do porto. O Márcio França, enquanto governador, assinou concordando com isso, ou seja, provocando o ministro. Aí se o ministro topou, achou boa a ideia. Eu ouvi o ex-presidente Michel Temer também dizendo que era a favor da questão da descentralização. Passou tudo isso, teve o período eleitoral agora, Jair Bolsonaro foi eleito e, a princípio, falava-se muito em privatização. Sim. A gente escuta o governador João Dória, o governador eleito, falando... Privatização integral. Integral. Nós, aqui, eu venho trabalhando com isso, o vereador Bruno Orlandi também, eu sou coordenador da Frente Parlamentar em defesa da descentralização do Porto, porque a gente que mora na cidade, a gente que tem o contato com os sindicalistas, com o pessoal que trabalha e vive o dia a dia do Porto de Santos, a maioria deles é a favor da descentralização. Nós tivemos discussões sobre isso, enviamos o nosso posicionamento por escrito para Brasília na época, o então deputado João Papa também participava, ou seja, dessas esferas, da esfera federal, esfera municipal com Bruno Orlandi e da esfera estadual, a gente estava com essa discussão. Discutimos muito sobre isso. Agora, qual é o nosso futuro posicionamento? Hoje mesmo teremos uma reunião, inclusive parabenizar o deputado que acabou de ser empossado, o deputado Júnior Bozella, que é um deputado do partido do presidente. Sim. Então tem tomado a frente disso em Brasília e já conversou com o ministro, já marcou uma agenda para o dia 13, agora a próxima quarta-feira. E o que o deputado fez? O deputado, conversando com o ministro, eles chegaram a um consenso. Denominador comum. A um denominador comum. Vamos criar um conselho consultivo. Foi criado esse conselho consultivo que tem um representante de cada segmento ligado ao porto. Neste conselho consultivo está o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, o prefeito de Guarujá, Walter Suman, e o prefeito de Cubatão, Aldemário. Então, eu fiquei como representante do Estado. Nós teremos a nossa primeira reunião em pauta hoje na Associação Comercial de Santos, às 15 horas e 30 minutos. Para colocar as nossas posições, definir a pauta que iremos levar ao ministro, no dia 13, ao meio-dia e meia, está marcada em Brasília, e aí teremos a nossa primeira reunião. Pelo que o deputado tem passado para a gente com as reuniões com o governo, com a liderança de governo, com o ministro, é que tudo indica para um caminho da descentralização. Vi esses dias algumas questões que são diferentes,
né? Como, por exemplo, nós tivemos a presença do João Dória antes de ontem na Assembleia Legislativa. Exato. Eu fui o segundo deputado a fazer perguntas a ele. Então, eu logo perguntei sobre a posição dele nesse assunto, mas ele foi enfático. Ele defende a privatização integral do porto. Defendo a privatização. Eu falei com o Bolsonaro e o Bolsonaro também quer fazer a privatização. Agora, a questão é o tempo, se será no ano que vem, no final deste ano. Então, ou seja, a gente vai a Brasília levar as reivindicações e nós vamos defender, sim, a descentralização. Acho que o diálogo é tudo na política. Sem dúvida. E quando a gente ouve a população, ouve quem trabalha e vive o dia a dia, a gente vai provar por A mais B que o caminho certo é a descentralização. E vamos provar e defender essa bandeira. A bandeira que eu defenderei é a descentralização. E você, Bruno, na Câmara, defende descentralização, defende privatização, defende regionalização? Nathalie, da mesma maneira, deputado Paulo Corrêa, nós defendemos a descentralização do porto. Sou presidente de uma comissão especial de vereadores, fez uma audiência pública no passado, o deputado Paulo Corrêa esteve presente também, prestigiando e mostrando o seu trabalho nesse sentido, inúmeros sindicatos da região, o deputado Papa também estava, e o porquê da descentralização. A descentralização, ela traz para o município, traz para o estado muito maior poder de decisão nos problemas que acarretam dentro do porto. Então, eu vou dar alguns exemplos que parecem simples, mas causam uma dificuldade enorme. Dragagem, hoje é resolvida pelo governo federal. O Diogo Piloni, inclusive, quando assumiu, disse que entre os seus objetivos está a privatização da dragagem. Olha só, esse é um ponto importante, mas tem que ser feito. Sim. Dentro do governo federal, você tem distância de milhares e milhares de quilômetros, onde você não resolve. Numa outra situação, quando você tem a barca do mercado, você sequer consegue começar a trabalhar aquilo, a área federal. O porto, a entrada, os navios, tudo aquilo que você trabalha, o governo federal toma as decisões. Na época da nossa audiência pública, nós encaminhamos um ofício a cada candidato à presidência da República, manifestando o nosso pensamento sobre a descentralização e qual seria o posicionamento daquele então candidato a presidente. Nenhum deles tomou um posicionamento de responder, pelo menos não por escrito. Então, dentro dessa perspectiva de privatização ou descentralização, eu vejo que a descentralização é um dos melhores caminhos nesse momento, porque privatizar, você terceiriza de uma forma geral. Você Sim. perde a autonomia do porto. Sim. Descentralizar, você deixa ainda com o Estado a condição de tomar as melhores decisões. Quando você privatiza uma área como um porto, você precisa de uma agência reguladora forte. O Brasil não tem essa agência reguladora hoje para determinar, você não tem uma autoridade. O Conselho de Autoridade Portuária, que era deliberativa na região, hoje é só consultivo. Você acredita que com a descentralização, se esse for o melhor caminho, a gente devolva ao CAP o seu poder deliberativo e não mais só consultivo? Temos que caminhar nesse sentido. Eu acho que quando a gente tinha um CAP com poder decisório aqui na Baixada Santista, esse Conselho de Autoridade Portuária, você estava evoluindo, você tinha decisões aqui onde o porto estava mais próximo, os trabalhadores e empresários, as questões estavam avançando. Hoje, com eles apenas consultivo, você consulta a autoridade aqui, decide lá de novo com toda essa distância, quer dizer, um retrocesso. Foi uma legislação que foi colocada, enfraqueceu o CAP, mas hoje há necessidade de avançar. Então, a descentralização se faz necessária. A título de exemplo, só o Brasil e 2 países na África é que possuem um porto que não é descentralizado. Todo o restante ou é descentralizado ou é privatizado. Então, quer dizer, está na hora de avançar. Infelizmente, a legislação que veio há poucos anos acabou sendo um retrocesso em alguns aspectos, mas é importante que a gente possa agora aproveitar esse novo momento e caminhar para um avanço ainda maior no Porto de Santos. Deputado, sendo a opção pela descentralização e não mais pela privatização, é um caminho rápido e fácil de ser implementado? Porque decidindo, a grande expectativa do setor passa a ser a partir de quando isso passa efetivamente a funcionar. Acontece muito mais rápido que a privatização, isso é óbvio. Né? Porque a privatização tem toda uma questão burocrática, por exemplo, como ficam os funcionários de carreira da Codesp, enfim. Mas acredito que a descentralização a gente chega, basta ter vontade política para que a gente possa tomar as decisões em conjunto. É claro que o porto, eu tenho certeza que não sobrevive se fosse passado para o Estado. Sim. Porque o Estado não tem condições financeiras, não tem caixa para fazer os investimentos necessários do porto que a União tem, muito menos o município. Então, acredito que o Estado teria uma contribuição muito importante nas suas decisões, quanto os municípios aqui e até mesmo quem vive aqui do dia a dia do porto, como eu havia dito. Agora, existem questões
como foi colocado aqui por você, a questão da privatização, existem setores do porto que sim podem ser privatizados. A dragagem é um deles. A dragagem é um deles, mas não necessariamente o porto em si. Né? Então, é claro que a gente quer que funcione. Acho que o porto é o coração aqui da nossa região metropolitana. É a nossa maior riqueza, porque através do porto a gente pode gerar empregos, nós poderemos ter a questão do turismo envolvido com o porto, a integração das cidades. Creio que essa seria, se nós pensássemos como região metropolitana, eu sempre digo que nós ainda não temos essa cultura. Nós falamos muito, mas não exercemos o espírito metropolitano. De 0 a 10, esse espírito está no 0 ainda, né, deputado? Começando pela GEM, né? Exatamente. Começando pela GEM. Então eu vejo que a gente tem que brigar, a gente tem que se unir nesse momento. É um governo novo, é um governo que está disposto, que traz esperança. Esse governo que aí está, federal, foi eleito com o espírito de esperança. Então, o porto é a nossa esperança aqui na Baixada. Então, nós não mediremos esforços para explicar, para detalhar, para debater. E acho que esse conselho consultivo proposto pelo deputado Júnior Bozella é uma coisa inédita, onde teremos a oportunidade, pela primeira vez, de todos os setores ligados ao porto ter uma voz e sermos ouvidos ali em Brasília. Eu farei uma próxima agenda após essa reunião com o ministro, pedirei para que o secretário de Transportes, junto com o governador João Dória, ouça todos nós, que os nossos pontos de vista, e que ele também nos explique qual é o porquê ele acredita tanto na privatização. Ouvindo, né, o trabalhador, ouvindo os sindicalistas. Aliás, os sindicalistas já se posicionaram contra, né? Sim, já se posicionaram contra. Eu acho que tem que colocar o ponto, e aí é o diálogo, esse é o nosso papel, para explicar para o governador, olha, não é viável para o trabalhador, não é viável para a região, por esses motivos. E o João Dória explicar para nós porque o ponto de vista dele. Cada um tem um ponto de vista. Agora, se a maioria aqui, pelo que eu entendo... E vivemos numa democracia. Vivemos numa democracia. Quem vive o dia a dia que acha que é melhor, eu tenho certeza que o que eu tenho ouvido do deputado Júnior Bozella é que o governo caminha para esta vertente, que é a descentralização. Então, vamos lutar até o fim para que isso ocorra. Pegando ainda o gancho da dragagem, ano passado esse assunto foi, inclusive, razão da criação de um grupo de estudos para que se buscasse um novo modelo de gestão, que não foi, nem de longe, aquilo que os principais interessados esperavam. Vocês, enquanto você, Bruno, como vereador, e você, Paulo, como deputado, pretendem em 2019 voltar a esse tema e tentar instigar novamente essa discussão para que não caia no esquecimento o que, na minha opinião, representa a sobrevivência do Porto de Santos. Porque se a gente não conseguir garantir a chegada de navios maiores, outros portos vão conseguir, como já estão conseguindo. Com absoluta convicção, Nathalie. Não dá para a gente fazer diferente. Quando a gente pensa em Porto de Santos, a gente pensa no maior porto da América Latina. Mas isso porque ele tem calado o suficiente para que os navios entrem. Não é novidade para ninguém que quando a gente fala nos navios, com as maiores tecnologias do mundo, a gente sabe que o navio está crescendo para cima e, obviamente, tem a compensação embaixo. Faz todo sentido. Ele não cresce para o lado. Isso significa que se o canal não tiver calado o suficiente, e aí a gente está fazendo leitura de dragagem, os navios não vão entrar. E os navios do mundo não vão se adaptar ao Porto de Santos. Ou o Porto se adapta, ou a gente vai perder. Sem dúvida. Só que quando a gente fala numa cidade como Santos, onde milhares e milhares de empregos estão relacionados ao porto, o recurso que entra, o ISS para o município, o IPTU para o município, e tudo isso traz política pública. É uma cidade fantasma, né, Bruno? É uma grande realidade. Então, a gente tem que fazer um trabalho decente, logicamente com todas as questões ambientais resolvidas, obviamente com todo o trabalho relacionado à área, com a proteção específica, mas tem que ser realizado. Se a gente não tiver isso como prioridade, se a gente não defender esse trabalho, o porto vai diminuir cada vez mais o serviço e será ultrapassado. Inúmeros portos no Brasil têm crescido, guerras fiscais acontecem. Se a gente perder nesse quesito, a gente vai ter uma realidade muito dura na cidade de Santos. E muito dura, muito próximo, né? Muito próximo. Eu tenho certeza que com a nomeação do Tércio, que ainda não foi nomeado, mas foi indicado. Aliás, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, porque baita falta de planejamento, né? Todo mundo sabe quem é, mas o papel não. Todo mundo sabe quem é, foi aprovado, Sociedade de Terminais Portuários, todo mundo aprovou.
mas se você quiser a gente fala mais para frente. A gente fala mais para frente. É melhor, no próximo bloco. Tá certo. Então, mas eu acho que é um cara que pelo menos que tem conhecimento. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Esteve ali no Porto de São Sebastião, que é uma proposta do Porto de São Sebastião, é diferente do Porto de Santos. Até as dimensões, né? Até as dimensões, mas é um cara que entende, né? Sim, é do setor, é do segmento. É do setor, é do segmento, e isso é importante. Você vê que nós temos questões simples que você precisa da Codesp, Sim. Como, por exemplo, eu apresentei um projeto de lei para ter uma balsa para motos de Vicente de Carvalho para o centro. Ou seja, fazer um novo atracadouro ali naquele local. Quando fui perguntar para o Estado, o Estado dizia assim, olha, eu não posso fazer nada com isso, você tem que tratar com a área Codesp, federal. É área federal. Ou seja, eu falava com a Dersa não, tem que tratar lá na Codesp, porque se a Codesp autorizar, a gente faz. Sim. Aí fui falar com a Codesp. A Codesp falou, olha, a gente até autoriza, mas quem tem que querer fazer isso é a Dersa. Aí você olha, né, você olha no retrovisor, eu não gosto muito de fazer isso, mas você olha, enquanto a gente estava nessa interlocução de um projeto interessante, uma balsa com atracadouros para bicicletas e motos e outra para pedestres, Sim. né? Aí você olha para trás, quando você vai procurar o responsável pela Dersa, onde que ele está? Na cadeia. Aí você vai procurar o responsável pela Codesp, onde ele está? Na cadeia. Então, ou seja, você fica, né, sem saber como se comunicar. Isso eu estou falando das cabeças, fora os diretores. Né? Você vê que hoje, quase todos os diretores da Dersa, ou eles não atendem telefone, ou não digo hoje, né? Eu digo até o final do mandato. Até o final do mandato no ano passado. Eles não atendem telefone. Você já tentou contato com a nova diretoria? Com a nova diretoria ainda não. Nós presidência? voltamos os trabalhos na Assembleia Legislativa sexta-feira passada. Tá. Ou seja, faz uma semana hoje. Né? Então, essa semana estivemos na Assembleia, no retorno dos trabalhos, os projetos que vêm do governo do Estado, que o João Dória recebemos o Sim. governador, como eu te disse. Então, a gente voltou a trabalhar essa semana, pós-recesso. Então, agora que a gente vai começar a conhecer quem são as pessoas que estão no governo. Porque, diretamente, pelo que eu vejo, a maioria das pessoas do segundo escalão ainda não foram nomeadas. Parece-me que estão aguardando mais um pouco, vai ter um novo governo a partir de 15 de março, que é assim que está a linguagem na Assembleia, porque é interessante até para que o telespectador entenda. Nós nos elegemos no dia 6 de outubro, né, como deputados, para o segundo mandato. Eu ainda estou no mandato antigo. É antigo. Isso é importante frisar. Exato. Nós tomaremos posse para o novo mandato apenas no dia 15 de março. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 6 meses depois. Quase 6 meses, 5 meses e meio. Então, o governador João Dória tomou posse no dia 1º de janeiro, nomeou o seu secretariado e está trabalhando a partir desde sexta-feira passada Sim. com uma Assembleia Legislativa que não vai ter continuidade depois do dia 14. Depois do dia 14. Então, ou seja, a gente tem aí praticamente 40 dias agora, de agora até o dia 15 de março. Uma transição, né? Uma transição, mas com a Assembleia antiga. Sim. Que a grande maioria não Sim. se reelegeu. Né? 52 deputados não voltaram, ou seja, de 94 deputados, 52 não retornaram para a Assembleia Legislativa. Ou seja, ele tem que esperar. Tem que esperar. Ele tem que esperar. Tem que esperar até Infelizmente. Até mesmo né? porque não tem a maioria. Exatamente. E você não tem a política do toma lá da cá. Mas você tem que fazer composições para você poder governar. Exatamente, Né? exatamente. Isso com a linha de governo que cada parlamentar tem de anseio para a sua região. Então, o governo está praticamente engessado. E isso é um erro que tem no governo do Estado. Mas nós não podemos mudar isso. Só quem pode mudar isso é em Brasília. Exato. Você vê, é tudo questão de esfera, tudo esbarra uma coisa na outra. E quando você vai perguntar para os deputados, por exemplo, você imagina só o deputado que perdeu a eleição agora. Sim. Você acha que ele queria largar 4 meses de mandato, porque ele foi eleito para 4 anos. Sim. Como é que ele vai abrir mão de 4 anos de mandato para poder tomar posse os novos deputados a partir do dia 1º de janeiro? Na verdade, deveria haver uma reforma sobre toda essa estrutura, né? Porque está errado, né? Se a gente tem um governador e um presidente da República que tomam posse no dia 1º de janeiro, todo o seu, vamos dizer assim, a sua retaguarda, que são os deputados, os senadores federais e estaduais, os deputados federais, deveriam estar começando o ano junto, né? Agora, Nathalie, uma coisa eu acho importante, eu acho que a gente tem que estar atento. Grava esse dia
desse programa que eu estou aqui hoje informando, que eu acho que vai acontecer. É apenas suposições. Eu acho que vai acontecer o seguinte, eu vejo o filho do Bolsonaro, o Eduardo, falando muito sobre uma constituinte da reforma política. Sim. Se você analisar a legislação hoje, os deputados não podem votar, por exemplo, para você ter uma eleição, um mandato contínuo ou você casar as eleições, sim, porque aumentaria o mandato do deputado para mais 4 anos. Sim. O Jair Bolsonaro fala muito que é contra a reeleição e que não vai se candidatar para um novo mandato. Mas eu acredito que aí a Constituinte é diferente de você mudar a legislação para você mesmo se favorecer, que isso é inconstitucional, os deputados não poderiam fazer isso, mas na Constituinte... Pode. Pode. Então, eu acredito muito que este mandato será extenso ou será prolongado por mais 4 anos, para depois fazer uma eleição conjunta com as municipais, com o discurso de vamos economizar, vai ser uma eleição única, vai ficar mais fácil para o eleitor, tal. Eu acredito que tudo tende para este caminho, ou teremos surpresas para um mandato de 8 anos e talvez não de 4. Concorda, Bruna? Concordo e vou além. Se a gente parar para pensar, a nossa Constituinte de 88, ela foi eleita para fazer uma Constituição. E ponto. Sim, e não foi isso que aconteceu. Ela fez uma Constituição e estendeu seu mandato inteiro. Sim. Eles cumpriram o mandato, que não poderiam ter feito, mas fizeram. Então, hoje, esse tipo de circunstância em que pese eu concorde com a economicidade, que a gente possa fazer eleições todas no mesmo ano, é um custo enorme para o Brasil, eu acho que tem de fato que unificar. Em todos os níveis o custo, né? Todos, municipal, estadual, federal, enfim, de todas as formas. Eu concordo e acho que tem que unificar, mas eu vejo da mesma maneira. Vai ser chamado uma constituinte, talvez até com poderes específicos, acho que vai ser uma criação nova, essa situação, coloca essa constituinte e faz a extensão não só do mandato presidencial, mas do mandato de senadores, de deputados. Quer dizer, nós vamos ter um Congresso Nacional com mandato estendido, na minha visão. Talvez a longo prazo seja uma questão boa, talvez, mas a gente poderia ter tido um pouquinho mais de transparência nesse sentido. E o próximo mandato se estende para 5 anos. Eu acredito que a gente ainda tem que, nossa sociedade ainda tem que evoluir muito para ter essa questão aí de mandato estendido. Eu acho que a política melhorou. Mas ainda está longe. Já aconteceu no passado. Já aconteceu. Mas... No passado há 30 anos, quer dizer, já tem um certo tempo. Então, é esse tipo de cuidado que a gente tem que tomar. Né? No momento em que a política está evoluindo e que, de fato, está trazendo um pouco do anseio, do clamor da sociedade, a gente não pode dar passo para trás, a gente tem que dar passo para frente. A não ser que o governo esteja muito bem aprovado. É verdade. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta em menos de 5 minutinhos, não saia daí, até já. Estamos de volta e abrimos espaço para as notícias que são da nossa região. A Delegacia da Mulher de Santos vai finalmente passar a funcionar 24 horas. O imóvel no Gonzaga vai ser reformado pela Prefeitura, que vai ceder pessoal. O termo de cooperação foi detalhado nesta quinta-feira à tarde pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa e o diretor da DEINTER 6, Manuel Gato Neto. O município vai reformar a Delegacia da Mulher. O que será necessário fazer no prédio? São algumas adequações na parte de pintura interna, externa, tanto na parte inferior quanto no pavimento superior. Além da adequação da recepção para melhor atender a população que está chegando para fazer as queixas. Adequar uma sala, algumas divisórias para poder ter umas salas especiais para que a Delegacia da Mulher precisa e é exigência para poder estar atendendo. A Guarda Municipal ficou de ceder uma agente por plantão. A princípio, 10 policiais vão ser deslocadas para reforçar o atendimento na DDM. Não faremos remanejamento de policiais na região. Nós temos a promessa de receber escrivãs e investigadoras de polícia de outras unidades de fora do DEINTER 6. Quantos, doutor? Então, nós temos aí já que manifestaram interesse de vir para cá, pelo menos 8 escrivãs. Não precisamos de todas essas. Umas 4 já seria suficiente, com 2 investigadoras. Já recebemos a doutora Natália, delegada de polícia, que já está trabalhando com a gente, já está se adequando à realidade aqui da região. A ideia é iniciar o plantão 24 horas a partir de 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Inaugurada há 30 anos, a DDM de Santos atende das 8 da manhã às 7 da noite. Neste imóvel, bem ao lado do 7º Distrito Policial. Em média, registra por dia 20 casos de violência. A gente ainda não consegue saber qual vai ser o aumento dessa demanda, se vai haver um aumento do registro das ocorrências durante a noite, se vai ser significativo esse aumento. Pode ser também que haja um aumento em razão da demanda, de uma demanda regional, de outras cidades também. A gente acredita nessa possibilidade. Então, a gente acredita que ao longo desse período inicial a gente possa ter uma melhor noção do número de registros. Quais crimes ainda preocupam mais? Então, os crimes que nós mais registramos, os 3 que nós mais registramos na delegacia, em primeiro lugar é o crime de ameaça, seguido do crime de lesão corporal e de injúria, um crime contra a honra. São os crimes mais registrados. Eu vou dar um tempinho nos assuntos que movimentam o setor portuário, porque eu estou tanto com o vereador como com o deputado estadual, Paulo Correia e Bruno Orlandi aqui comigo, e não tem como a gente não repercutir essa notícia, que certamente vem em boa hora, né? Era um anseio da nossa região. Santos, depois de São Paulo, eu acho que acho que no estado, dentro da nossa região, a mais próxima, 24 horas, era São Paulo, agora a gente tem uma. A expectativa do governo do estado é ampliar o número de DDMs, inclusive na nossa região. Não resolve, eu acho que o problema da violência, que eu acho que o problema da violência contra a mulher é muito mais grave e muito mais sério de ser tratado. Mas encoraja que mulheres busquem socorro, né, deputado? Sim, não resolver não resolve, mas toda grande caminhada tem os seus primeiros passos, né? Parabéns ao governador João Dória, foi uma promessa de campanha dele. A gente vê que é um grande início, eu acho que a região, e a gente vê a delegada titular falando, sim, e a gente vê o entusiasmo, né, dessas pessoas que trabalham, e a gente vê que para uma pessoa tomar uma atitude de violência, injúria, que foi o que ela falou dos problemas que tem hoje, injúria, violência, enfim, ameaça, né? Acho que o camarada vai pensar 2, 3 vezes agora, porque uma coisa é interessante, você tem que fazer o estudo e ver qual é o momento em que acontecem, sim, as ameaças, as injúrias, ou seja, a lesão corporal. Sim. Quando que é? Normalmente é à noite. Sim. Né? Então, quando a mulher, às vezes a mulher, coitada, ela tá ali, ela depende do marido, ela não tem para onde ir, ela tem os filhos, tem a família, que muitas dessas têm medo de perder a estabilidade, ou seja, ela sofre tudo isso no período entre 6, 7 horas da noite, né? E aí quando chega de manhã, os ânimos acalmaram, ela sofreu tudo aquilo e fica em silêncio. Acho que agora, quando acontece, você não pode deixar passar, tem que ir. Outro fato importante para mim também é a questão da exploração sexual infanto-juvenil. Que esses casos, normalmente, o para-choque dessa situação é o Conselho Tutelar. Mas o que o Conselho Tutelar faz? Ele remete para a Delegacia da Mulher. Então, eu vejo que vai ajudar bastante a gente, principalmente o que tem aqui de exploração que está oculto, sim, na margem do porto, que eu estou presidindo uma CPI, exatamente, que trata deste assunto, e tenho certeza que a Delegacia da Mulher vai ajudar muito, todos nós com os dados, para que a gente vá atrás e esses covardes sejam punidos, tanto aquele que usufrui, sim, dessa questão, como aquele que explora. Sim, então, sem dúvida. A Delegacia da Mulher 24 horas é importantíssimo. E claro que a nossa função como parlamentar é fazer e dar a importância do que ocorre. Por exemplo, o Guarujá é muito extenso, é muito grande, precisa de uma delegacia dessa. Sim. São Vicente precisa de uma delegacia dessa. Praia Grande, para atender talvez o Litoral Sul. O Litoral Sul. Ali é importante. Talvez em registro para atender o Vale do Ribeira. Porque você tem ali, você pega o Vale do Ribeira, você tem bairros que são distantes 62 quilômetros do centro. Exatamente. Né? É quase uma outra cidade, é quase a distância de uma outra cidade. Exatamente. Então a gente precisa se unir. Nós temos frentes parlamentares. Tem eu e o deputado Caio França, temos uma frente parlamentar que trata sobre a defesa da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Então a gente
fazer as nossas reuniões de audiências públicas que temos na frente para pautar esses assuntos e levar ao governador João Dória para um estudo e implantar isso aqui na nossa região. Aliás, hoje, a partir das 10 horas da manhã, o segundo DP lá de Mongaguá, que também estava fechado, está reabrindo, né? A gente viveu uma onda de fechamento de distritos policiais dentro da nossa região e, sem dúvida nenhuma, a doutora Fernanda é uma guerreira frente à tentativa do combate à violência contra a mulher. Vem boa hora, extremamente merecida, a DDM de Santos está funcionando 24 horas, porque assim como o deputado falou, vai fazer com que os covardes, para a gente não usar nenhum outro termo mais pejorativo, pensem duas vezes, né, Bruno? Eu vejo da mesma forma, Nathalie. Eu acho que o Paulo tem total razão quando coloca o avanço que o Estado de São Paulo fez com a implantação de uma delegacia de defesa da mulher. É uma delegacia que faz o acolhimento daquela mulher vitimizada, em que pese seja especializada, a gente tem um pensamento especializado, ela tem o condão da investigação, mas nesse caso específico há o dinamismo da sociedade e ela hoje necessita de policiais que tenham uma formação específica para acolher. É um momento de muita dor, de muita vitimização e acontece muitas vezes no período noturno. Sim. Aquela mulher ainda vive numa sociedade paternalista, muitas vezes o homem financia a casa, custeia, ela tem filhos, ela tem medo do que possa acontecer, acaba sendo vítima de violência e quando acorda, acaba voltando atrás e continuando naquele mesmo ciclo. Então é importante que a gente tenha uma estrutura como essa na Baixada Santista. A DDM vai acabar resolvendo casos e recebendo de inúmeras cidades, sim, da Baixada toda. Pelo menos até que outras DDMs sejam instaladas e no mesmo esquema, né? E é importante que a gente possa fortalecer esse tipo de circunstância. Quero parabenizar aqui não só o governador João Dória, mas também o Dr. Gato, diretor aqui da Polícia Civil, pelo trabalho. A gente sabe a dificuldade que é fazer uma escala de plantão 24 horas, mais uma unidade, não é a primeira aqui na cidade de Santos, existem outras que trabalham nesse sentido e ainda faltam policiais civis. A gente espera que em breve o governador anuncie mais policiais para a Baixada Santista. Que também faz parte das promessas de campanha dele, né? Exato, e a gente espera que ele cumpra uma que de fato melhorará a nossa cidade. Então é importante que a gente tenha um olhar com isso e parabenize esses primeiros gestos. Eu acho que a DDM funcionando 24 horas vai acolher muitas mulheres e por um outro lado, também faz a repressão, ainda que seja uma ação pontual da Polícia Militar, constitucionalmente falando, na Constituição Federal, mas eu já tive a oportunidade, eu fui conselheiro tutelar, e eu já estive em algumas situações dentro da DDM, eu posso afirmar, existem mulheres que muitas vezes chegam lá como vítimas, mas aquelas que trabalham dentro da área policial têm ainda que com muita ternura no coração, tem uma dureza e uma seriedade no trabalho que não há bandido ali que vá se sobrepor ou se colocar acima da lei. Eu também conheço o trabalho dessas mulheres e sei que elas são extremamente firmes no cumprimento da sua função. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente retoma os temas que movimentam o setor portuário. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje recebemos para o Agenda do Porto o deputado estadual Paulo Correia e o vereador de Santos, Bruno Holandi. Você pode participar, fazer a sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp que está aí na tela ou pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Aliás, eu abro aqui espaço agora para agradecer a nossa audiência na fanpage, o Vitor Vitório do Espírito Santo, a Val Silva, o Manuel Altino, o Rafael Barreto, o Carlos Cury, a Loide Andrade, o Dorival Mansan, que diz bom dia deputado, bom dia vereador, o Vitor Vitório do Espírito Santo parabeniza o teu trabalho e o seu trabalho também, Bruno. Obrigado. Dentro da sua última gestão, que agora começa a nova dia 15, né? A gente não pode dizer que já começou, né? Verdade. Começa a nova no próximo dia 15. Ele, o Vitor, inclusive, aproveita aqui para fazer uma pergunta, que também está na nossa pauta a respeito da ponte, ligação seca, Santos-Guarujá. O governador João Dória deu sinal verde para o projeto que foi, inclusive, anunciado pelo ex-governador Márcio França. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito. O que vocês acham desse projeto, se ele está adequado aonde ele vai ser, teoricamente, executado, não mais na ponta da praia, e sim na entrada da cidade, e se vocês acreditam, de fato, que agora, provavelmente com a Ecovias, a ponte deixe de ser uma lenda. Olha, em primeiro lugar, ainda bem que não é na ponta da praia, porque hoje em dia todo mundo quer fazer tudo na ponta da praia, né? Então, eu sou morador da ponta da praia, ainda bem que não mais lá.
Mas, enfim, eu espero que sim. Porque, assim, para mim, é uma lenda essa questão da ponte. Você ouve falar desde quando você tinha quantos anos? Desde quando eu nasci. Pois é, então. Eu tô aqui, vai fazer 8 anos e desde os 8 anos eu acho que já inauguraram umas 3 maquetes. Maquetes, é verdade. Eu espero que sim. O projeto, pelo que eu vi, eu não sou nenhum técnico, nenhum engenheiro, mas pelo que eu vi, é viável, é fantástico. Se isso realmente sair do papel, do jeito que foi planejado, do jeito que foi apresentado, vai resolver muito problema. Agora, se você perguntar de acreditar, como eu digo, eu estou na expectativa porque eu já ouvi tanta coisa que você fica descrente. Só vendo. Né? Só vendo. Se de fato acontecer, será muito bom. Acho que desafoga muito. Desafoga a balsa. A balsa. Impacto Porto Cidade. Tudo. Agora também tem que ver, né? A questão ali, nós temos uma ferrovia que passa ali. Eu lembro que nós estávamos discutindo a questão da entrada da cidade, onde tem o investimento ali do Estado, do município e a parte da União, que até agora falar que não chegou até agora. Sim, apesar de ter, como disse o ex-presidente da Codesp, o Luiz Fernando Garcia, que fez o mandato tampão, ter entregue o projeto executivo, o dinheiro que é bom ainda não apareceu, né? Então não apareceu. E chegando esse recurso, vamos dizer, tem que ser feito um novo planejamento Sem ali, dúvida. Porque passa a ferrovia ali. E eu estou falando isso porque eu fui tratar justamente da questão do atracadouro. E quando eu fui tratar da questão do atracadouro, um dos empecilhos era a questão da ferrovia. Existe um projeto agora novo para reativar a questão da ferrovia, não só aqui lá do Porto, para ser modernizada, como a questão, aquela que vai para o Vale do Ribeira, enfim. O Papa que estava bem por dentro desse assunto, né? Estava à frente desse assunto. Então, eu quero crer que isso saia do papel. Mas eu tenho muitas dúvidas, Nathalie, mas isso é uma coisa particular, né, minha. Então, talvez por eu ouvir tanta mentira, você acaba não acreditando numa verdade, talvez, né? Tá igual o deputado? Eu vejo de maneira semelhante. Precisa ver para crer? Eu acho que, da forma que eles estão construindo isso, com a parceria, com a dilação de prazo da Ecovias, aquele contrato aditado para que eles possam construir, de fato eu até acredito que vai acontecer. Eu só não sei se essa seria a prioridade. Eu sei que essa ponte vai ajudar com o Vira no Porto, que é aquela questão dos caminhões, vão para lá, vão para cá. Sei que de alguma maneira a balsa também vai diminuir o seu trânsito. Acho que pouco, mas sei que de alguma maneira vai. Mas quando a gente fala em aditamento de contrato, da grandeza que é um contrato de construção da Ecovias... Que já foi aditado para a construção da entrada da cidade. Então, nessa circunstância, a gente talvez, na minha visão, teria outras prioridades. Eu vou dar um exemplo aqui. O sistema Anchieta Imigrantes está absolutamente caótico. Quando o cidadão vem da capital para Santos, ele fica parado na estrada no feriado. Quando o nosso cidadão aqui da Baixada Santista, nesse mesmo feriado, vai para São Paulo, fica parado. E já existem projetos na Ecovias de uma eventual nova pista da Imigrantes. Será que não faria mais sentido, se você vai editar um contrato de uma concessão de uma estrutura estadual, de uma estrutura onde você liga a capital ao litoral, fazer uma nova pista? São milhões e milhões de pessoas que utilizam essa estrada todos os anos. Por dia. Todos os dias. Só aqui na cidade de Santos, 5.000 pessoas sobem a serra e descem todos os dias. Então, com esse tipo de dificuldade, com esse tipo de concessão, talvez fosse maior benefício Descer pela para o morador. Anchieta é horrível. Descer pela Anchieta é um risco. A última vez que eu desci, tinha um caminhão que perdeu o controle, que por sorte tinha aquela pista de escape, né? Porque eu fiquei... Ainda comentei no carro quando eu vi aquele caminhão. Se não tivesse a pista de escape, a gente teria... Todo mundo. Não, ou teria caído, ou ele teria feito um strike com os carros. Sim. Não é incomum você ver um caminhão perder o freio e jogar o caminhão contra a serra para perder velocidade. Então, esse tipo de circunstância tem que ser priorizada. A ponte é importante? Lógico que é. Ela é uma fábula, talvez, a gente escuta há 50 anos essa mesma história. É verdade. Talvez tenha o seu benefício, eu acredito que tenha, mas não sei se ela é tão prioritária quanto resolver o sistema Anchieta Imigrantes, significando que o recurso vem do mesmo local. Então, esse tipo de situação preocupa. Agora... Ou podia incluir tudo no mesmo pacote, melhor né, Bruno? ainda, resolvia tudo de uma vez. Faz a ponte, mas também faz a pista, mais uma pista da Anchieta Imigrantes. Outra condição que é de suma importância, o deputado colocou bem, é a questão da ferroviária. Sim. A gente está em vias do governo federal renovar as concessões. Por que não vem para o pacote?
A pessoa tem uma lucratividade imensa com as ferrovias, a gente sabe que é o futuro do país, trabalha nesse mesmo sentido. Nós temos ali a questão do atracadouro, faz um grande pacote, não adianta mais a gente resolver um problema só. As hidrovias. As hidrovias, a mobilidade urbana tem que estar casada. A congruência dos modais, né? A gente está falando de sobrevivência. Mas né? aí a gente precisa do quê? A gente precisa da AGEM. Né? De vontade política. A AGEM para quê? Para fazer os projetos metropolitanos. Eu ouvi uma declaração do antigo presidente falando, poxa, a AGEM foi escolhida pela ONU para fazer um projeto de mobilidade, né? E olha, agora... A segunda fase do VLT se quer sair do papel. Então, né? assim, a gente ainda está com uma primeira fase do VLT que foi importante? Foi importante, mas ela precisa avançar para... A primeira fase, né? Cadê todo o restante? Exatamente, porque senão a gente vai ligar nada a lugar nenhum. Verdade. Né? Projetos metropolitanos, o espírito metropolitano, os prefeitos conversando, os prefeitos planejando juntos. Tem o Mourão, por exemplo, da Praia Grande, tem a questão do BRT. Sim. Aí você tem a extensão do VLT para a área continental de São Vicente, que iria para a Praia Grande. Como fica essas discussões todas? E a chegada no centro de Santos, que até hoje o VLT não chegou lá. Não, e agora já tem projeto para chegar na Ponta da Praia também. É verdade. Tem Ponta da Praia, a gente debateu a Nova Luz, né? Que estava para funcionar e para revitalizar o centro aqui rapidamente, porque só faltam 5 minutos para o programa acabar. Para dar certo a revitalização do centro, a gente tem que estar pautado no viés da mobilidade. Lógico. E não está acontecendo. Não tem outra saída. Não está acontecendo. Existem leis aqui, eu acho que é até uma colocação, porque o Executivo encaminhe logo, eu já conversei diversas vezes, existem imóveis no município travados com algum tipo de legislação do Alegra Centro, são várias. De tombamento? Não de tombamento, mas de colocação específica para uso de moradia no centro. O centro não permite mais a moradia, o imóvel está vazio, é um terreno único entre vários que existem ali. Muitos ficam abandonados. Tem invasão. A lei tem 8 anos, não conseguiu criar uma residência. Está na hora de rever. Revendo esse tipo de circunstância, você traz empresas para o centro, você traz segurança, você traz todo tipo de investimento. Você traz vida para o centro. Você traz vida, porque enquanto eles não conseguiram regulamentar uma residência, muitos cortiços surgiram depois disso. Infelizmente, nosso tempo acabou. Embora a gente tenha falado de muita coisa, ficou muito por dizer ainda, deputado. Eu quero contar com a sua presença aqui mais uma vez, antes da Paola nascer, porque depois que a Paola nascer, vai ficar ainda mais corrida a sua agenda, né? Quem sabe mais fácil, porque eu não vou dormir, eu já venho direto, né? Olha, é verdade. É verdade, pelo menos pelos primeiros 40 dias. Tá vai fazer um jejumzinho aí de sono. Mas que ela venha com muita saúde, que é o mais importante, porque filhos são a nossa continuidade nesse mundo. Muito obrigada pela Obrigado, Nathalie, você, aos telespectadores, esse programa que é democrático, o programa que leva as informações para o telespectador da Baixada Santista, sempre imparcial, e são programas como esses que nós precisamos para divulgar o mandato, para aproximar a Assembleia Legislativa da população. Então, muito obrigado. Quero também parabenizar o vereador Bruno Orlandi, excelente vereador de primeiro mandato, dinâmico, fazendo a diferença, e mandar um abraço para o meu amigo Rogério Conde, que acaba de chegar aqui, está me devendo um almoço, né? Mas é hoje, então. Então é hoje. Quem sabe, né? Muito obrigado. Bruno, muito obrigado pela tua participação antes do programa acabar. Eu sei que ainda faltam 2 anos, tá? Eu sei que para muitos pode parecer muito tempo, mas em política 2 anos passa muito rápido. Você se candidata à reeleição? Nathalie, qualquer tipo de eleição, seja a primeira, a segunda, a terceira, para qualquer cargo, é uma construção de um grupo, é uma construção de pessoas que querem se ver representadas. Se esse trabalho continuar tendo o eco que a gente acredita, a receptividade que a gente vê nas ruas, e esse grupo construindo uma nova identidade, um novo trabalho, a gente vai continuar, sim, trabalhando em benefício da sociedade, seja eventual reeleição, seja em qualquer área pública que a gente possa trabalhar. O importante é que seja uma construção da sociedade, é que esse grupo possa ser representado. E se esse grupo manifestar e continuar manifestando esse interesse de que eu possa representá-los, eu vou estar aqui à disposição para construir uma Santos cada vez melhor. Assim a gente espera. Muito obrigada, viu? Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho, o Paulo colocou muito bem, é um programa sempre imparcial, a gente consegue colocar aqui uma satisfação para os telespectadores, para a população santista e aproveitar para parabenizar o deputado Paulo Correia pelo trabalho que vem realizando, pela sua reeleição.
é a nossa voz na Assembleia Legislativa, é uma pessoa que a gente pode contar para defender os interesses da Baixada. E essa relação precisa ser sempre muito boa, né? Lógico, esse é o caminho. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto na segunda-feira com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Bom fim de semana. Tchau.